Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Podcast. Aqui nós conversamos sobre fé, propósito, identidade e histórias que inspiram e curam. Hoje eu recebo no Estação Podcast uma convidada muito especial, Priscila Uba, atriz. Ela é apresentadora e uma mulher de fé que Deus tem usado sua arte para transformar vidas. Priscila, ela interpretou personagens marcantes em novelas e séries bíblicas da Record TV, como Os 10 Mandamentos, A Terra Prometida, Gênesis, Reis, Paulo o Apóstolo. E agora, no cinema cristão, participou também de filmes como Ignição da Alma, dirigido pelos responsáveis das obras como A Forja e também Quarto de Guerra. E agora acaba de finalizar Dor Invisível, uma série cristã que aborda a depressão pós-parto e um tema urgente e necessário para esse tempo. E com muitos argumentos, né, da psicanalista e pastora Ângela Cirino. Bem-vinda, Priscila! Prazer! Deus abençoe sua vida, que você flua aqui no Espírito Santo de Deus e Deus te use muito. Amém, amém! Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada, primeiramente a Deus, e a realmente estar aqui nesse podcast lindamente, que eu sei que vai alcançar muitas almas e vai edificar muitas pessoas. Amém! E como nós iniciamos já, né, apresentando a convidada, Sim. A gente quer saber um pouco mais de você. Fala a partir aí da sua conversão. Você é mineira. Isso. Né? Nasceu numa cidadezinha deliciosa, bem pequenininha, de Minas. E aí você foi para esse mundo da arte, né? Isso. E como você chegou nesse meio da arte cristã? Sim. Eu falo que Deus, ele moveu a minha vida. E ele realmente já tinha um propósito com a minha vida desde pequena. Eu falo que parece que eu me identifico muito com Davi, sabe? Que legal. Davi ali isolado no meio do nada, que realmente eu nasci numa cidade de 12 mil habitantes. Qual a probabilidade, né, de realmente eu viver o que eu estou vivendo hoje? Eu falo que eu vivo o improvável de Deus. E não é mais sobre as vontades da Priscila e o que muitas vezes no começo da carreira foi. E hoje realmente eu vivo a vontade de Deus na minha vida, né? O propósito dele na minha vida. E isso é uma virada de chave muito grande, um ato de obediência, né? E é realmente a única coisa que faz sentido hoje continuar fazendo arte. Porque eu entendi realmente o que ele deseja, né, do meu ser. Então, realmente, eu saí dessa cidade muito pequenininha, de 12 mil habitantes. Deus já tinha me entregado os dons, porque realmente eu falo que a primeira válvula artística que nasceu com o meu ser é a pintura e o desenho, com 6, 7 anos de idade. Eu não tenho nenhum artista na minha família. Então, realmente, é algo divino, assim, não tem explicação. Eu falo que desde pequenininha, eu era aquela menina diferente. Sim. Muito calada até, muito observadora. Não é por acaso que eu acho que eu chamo Priscila, porque significa antiga, né? E Priscila é bíblico. Sim. Então, realmente, eu tinha uma maturidade muito grande, assim, desde pequenininha. E isso era um diferencial. Mas eu entendo até o porquê disso. Sim. E eu desde pequena, eu recebi uma promessa espiritual. Que eu tinha um propósito espiritual, mas eu não entendia o que Deus gostaria, né? Sim. Até porque eu sou de uma família de muita fé. Minha mãe é uma pessoa de muita fé. Eu converso com ela, até olhando para você, me identifico. Porque o olho dela brota, você vê assim a presença de Deus, do Espírito Santo. Então, eu tive uma cama muito quentinha, sabe? Dentro de casa. Eu falo que Deus, ele foi muito generoso comigo. E o meu pai é um estudioso da Bíblia. Então, desde pequenininho, eu escutava as histórias da Bíblia, escutava a história de Noé, de Davi. Eu acho que Deus, ele já foi me ensinando desde pequenininho. Ó, você vai lá na frente, você vai fazer essas histórias, viu? Então, eu já vou aqui te ensinar pequenininha. Só que eu não entendi. Aquilo pra mim foi acontecendo e eu fui me nutrindo. E hoje eu entendo que eu já tinha dons espirituais
Desde pequena. Até agora, né? Fiz Paulo Apóstolo, quando a gente lê Atos. Falei, agora eu entendi tudo. Uau. E aí aconteceu realmente, né? Fui caminhando nessa questão, sempre nessa questão espiritual, mas eu não esqueci dessa minha promessa. E tendo isso, era uma certeza muito grande dentro do meu coração. Que o único sentido que eu estava aqui nessa terra é por conta desse propósito espiritual. E aí eu vou fazer um gap muito grande, tá? Pra você entender. Tá. De 7 a 8 anos, agora quando eu estava fazendo, né? Estou há 10 anos fazendo as obras bíblicas. Certo. Que começou nos 10 mandamentos, foi os 10 mandamentos, como você disse, Terra Prometida, Gênesis e a série Reis. Quando eu estava fazendo a série Reis, que realmente eu posso dizer que aconteceu realmente a minha conversão. Sim. Que foi aquele divisor de águas, né? Não existia mais a possibilidade de olhar para trás, não existia mais a volta. Que ali realmente Deus mostrou concretamente para mim, de uma forma, é concreto, mas é espiritual, sim, né? Sim. Que realmente esse propósito que ele tinha mostrado com 7 anos, aqui só existe esse propósito. Você só está aqui nessa terra para isso. Só que voltando um pouquinho, quando ele me coloca nessas obras bíblicas, porque como eu te disse, a arte ela veio comigo, então eu me experimentei em várias coisas antes de chegar no meio cristão. Sim. Então eu fiz muitas coisas que não condizia nada com a palavra, só que pulsava dentro do meu coração. Porque eu sou uma artista, né? E como a gente estava comentando, o primeiro artista é Cristo, é Deus. Deus criou o mundo. Então, a arte, ela vem de Deus. Amém. Só que, realmente, a arte, ela foi muito distorcida com o tempo, né? Existe um olhar muito pejorativo para ela. Só que nós estamos vendo agora, né? Principalmente com as obras bíblicas, igual eu já vivencio há 10 anos. Mas, principalmente, eu creio que agora, nesse momento atual, que está acontecendo de diretores de Hollywood vir para cá, igual aconteceu que eu tive essa oportunidade de fazer o filme e tudo, né? Que está acontecendo um avivamento na arte. E eu sinto que Deus ele está me dando voz nesse momento para restaurar este lugar, para mostrar que existe uma possibilidade de você utilizar a arte para realmente salvar vidas. E esse é o meu objetivo principal hoje aqui, né? E aí foi esses 10 anos, né, de trabalhos ali na Record. E nesses 10 anos, eu acabei aprofundando muito na Bíblia, né? Porque eu sou muito estudiosa, prezo em fazer um trabalho de excelência, porque Deus, ele espera, né? Que a gente realize excelência em tudo. E é uma coisa que eu recebi de berço também, eu tenho uma raiz muito forte. Meus pais são casados há 36 anos, eu tenho avós que são casadas há 60. Então, é um interior, igual eu falo, que tem uma raiz muito profunda. E eu falo que eu consegui realmente dar grandes saltos, porque realmente eu sempre tive essa rede de apoio muito forte, sabe? E eles sempre acreditaram também muito no meu potencial, isso é tão importante, né? A família também nos guiar. E hoje eu tenho a minha própria família e eu tento, né, passar isso também. E aí aconteceu essa questão das obras bíblicas, eu fui aprofundando. Até o meu pai, eu acho que é a primeira pessoa que realmente me instruía, porque, vamos supor, começava a fazer os 10 mandamentos. Pai, como é a história de Moisés? Ligava pra ele, sabe? Pai, vou fazer reis, né? Como é a história de Salomão? Ele era a primeira pessoa que me dava o contexto, sabe? Tipo, olha, é isso, me deu uma bíblia de estudo, aquela coisa. Então, realmente, Deus, ele, igual falou, olha, eu tenho um propósito maior, eu vejo claramente, eu tenho um propósito maior pra sua vida, eu te dei dons, você caminhou pela onde você quis. Te deixei caminhar. E realmente, eu tenho uma empresária aqui, eu tenho uma empresária fora do país. Eu trabalhei na Europa, eu trabalhei com diretores belga, francês. Fiz um filme no Porto. Então, assim, eu fiz chinês. Eu vivenciei o mundo. Eu não posso dizer que eu só realmente trilhei esse caminho cristão. Pelo contrário, eu vivenciei o mundo. Eu tive o mundo à mesa. E eu poderia ficar nesse mundo. Só que hoje eu fiz uma escolha. Você trabalha hoje na Record, mas você já trabalhou em outras emissoras? Sim, também. Já trabalhei na Globo também. Já fiz produtos na Globo. Até, por sinal, quando eu cheguei no Rio, os 2 primeiros produtos que eu fiz foi na Globo. Não foi na Record. Só que aí Deus já... Quando eu comei, literalmente. É isso aí, literalmente. Eu dei uma pisadinha lá, mas quando eu pisei na Record, foi uma atrás da outra, assim. E eu agradeço muito. E eu sou muito grata até à Rede Record, porque parte, eu digo que da minha conversão foi por conta deles.
por conta das obras bíblicas, porque foi isso que aconteceu. Deus me colocou, né, ali para fazer as obras bíblicas, eu comecei a estudar. E aí, qual a importância? Aí que eu vejo a questão da arte. Quando você vai fazer um personagem, você empresta as suas emoções, os seus sentimentos, o seu corpo, o que você tem de mais puro, para transmitir aquilo na tela, porque a câmera, ela fotografa a nossa alma. A verdade. É isso. Então, eu tive que me aprofundar nesses personagens. Eu tive que realmente me debruçar em cima da Bíblia, dessas histórias. E eu até brinco que eu fiz quase a Bíblia inteira, né? Aquela, né? Literalmente, começar de Gênesis, só foi um pouco meio bagunçada a ordem. Mas, assim, tudo na ordem de Deus, literalmente. Tudo como ele acha que eu tenho que receber. E eu vejo isso claramente, igual agora em Paulo. Porque eu entendo por que ele me entregou Lídia agora. Entende? Eu tinha que estar preparada para ter esse estofo, tanto espiritual ou emocional, para entregar o que eu precisava entregar. Na hora certa. Olha isso. E aí eu vou caminhando até por conta da conversão, igual eu te disse, porque a conversão aconteceu no meio do caminho. Aconteceu quando eu estava fazendo a série Reis. Porque eu fiz Terra Prometida, né? Os 10 Mandamentos, Terra Prometida, a grande inspiração pra mim, que eu falo que ali também foi um marco. Eu fiz uma personagem de muita fé, de uma fé inabalável. Era a mulher de Raniel, que era da tribo de Manassés. Uma menina que era abandonada, que se transformava casava com ele por um casamento, né, arranjado, e ela se tornava a mulher da casa. E ela lutou durante a série inteira, a novela ainda, a novela inteira para restaurar aquela família. Então, naquele momento, eu já escutei vários testemunhos de várias mulheres que falavam: eu estava desistindo do meu casamento a partir do momento que eu vi a série, eu decidi lutar pelo meu casamento. Então, e até hoje as pessoas falam dessa personagem. E quando eu me deparei com essa personagem de muita fé, e eu tinha por volta de 24 anos, eu ainda era muito nova, eu falei: como eu vou fazer essa personagem? Porque eu não tenho essa fé. Eu tenho uma fé, mas não é a fé dessa mulher. Então, eu vou ter que buscar essa fé. Fui atrás de mulheres de muita fé. Qual foi a minha primeira inspiração? A minha mãe. Que lindo. Porque eu falei: eu preciso ter o olhar da minha mãe. Eu não entendia que era o Espírito Santo. Hoje eu tenho essa compreensão, entende? Eu só entendia que era um brilho no olhar e eu via Deus dentro do olho da minha mãe. Então, eu falei: eu vou ter que alcançar isso. Como eu alcanço isso? Procurando Deus, indo para a palavra. Então, eu fui atrás e realmente me colocando. Isso é muito legal também. Porque desde pequenininha, eu não sei quem me falou isso. Ou às vezes até Deus me entregou. Eu fico pensando. Porque toda oração que eu fazia, eu falava: Deus me use como instrumento. Olha isso, desde pequena. Só que eu não tinha essa consciência. Eu tomei essa consciência do que eu estava falando depois com o tempo. Porque quando chegou na série Reis, que eu fiz a princesa egípcia, que foi a primeira mulher de Salomão, né? Que até, por sinal, eu recebi isso em sonho, um mês antes. Deus me entrega as minhas personagens em sonho antes delas acontecerem. Olha isso, que tremendo. Até isso, ele me prepara. Só que eu entendo que não é para a Priscila. Eu sei que ele faz isso para eu ter um estofo, para eu estar realmente, vamos dizer assim, recheada, para entregar o que precisa ser necessário para alcançar as almas que precisam ser alcançadas. Então, não é nada sobre a Priscila. Nada, absolutamente. É para alcançar as almas que precisam ser alcançadas. Isso eu vejo claramente. Aí, quando chegou na série Reis, e é muito engraçado, porque você pensar, né? Eu estava ali fazendo a série, eu não considero ela uma antagonista, mas ela é o lado que você olha e fala: não quero fazer isso, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, onde vou chegar no final? Que igual aconteceu com ela ali, né? Que morreu, ela se envenenou, igual Cleópatra. Porque ela fez tudo de forma equivocada. Isso é muito interessante também. Porque a arte, ela mostra tanto que o lado bom e o lado ruim. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. E como é necessário mostrar o que não deve fazer. Eu até sempre falo na minha vida que é muito mais importante você ter a consciência do que você não quer do que você quer. É verdade. Né? Isso é muito claro. Isso tem que ter muita clareza, muita firmeza, né? Muita retidão. Isso não. Isso sim. E aí, fazendo essa obra,
literalmente com aquelas estátuas enormes, aquelas deusas. Sim. Eu tinha que abaixar a cabeça para aquilo. Você imagina, olha isso. Sim. Nesse momento eu já estava muito fincada, Deus já estava falando muito comigo. Uhum. E a gente estava conversando sobre isso. Eu tive 2 oportunidades que eu falo que foram... Teve uma divisão muito grande na minha vida, assim. Que Deus me fez vivenciar. E depois eu entendi que não era somente um sonho. Igual eu te falei, Ele me revela muita coisa em sonho, mas realmente eu entendi que foi um arrebatamento que eu vivi. E realmente eu precisava viver aquilo para realmente ter essa conversão como aconteceu. E hoje ser a Priscila que eu sou. Porque uniu as pontas, uniu a Priscilinha lá de Minas, de 7 anos de idade, entende? Com essa Priscila aqui, há 3, 4 anos atrás, que estava fazendo, né, a série Reis. E é tão mágico que você pensar que eu estava fazendo ali, sendo, né, uma personagem pagã. Uhum. Num momento onde, pelo contrário, eu poderia olhar de outro lado, aquilo ali, de certa forma, me afetar. Exato. E, de certa forma, Deus ele foi pontual quando ele fez. Até vou contar essa história, já contei em alguns podcasts, mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que qualquer pessoa que está ali do outro lado, ela pode ter uma experiência única e ela vai ter. Só que ela tem que estar aberta para isso. Porque eu sempre falo, né? Deus ele está à porta e bate. Mas se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é muito gentil. Ele é simples. Ele pode ficar a vida inteira na porta, esperando você abrir a porta. E se você não fizer esse movimento, ele não vai arrombar a porta. É verdade. E foi o que eu fiz. Na verdade, eu acho que a minha porta sempre teve um pouquinho aberta, sabe? Desde os 7 anos ali. Ele só realmente, eu acho que foi me forjando. Sim. Porque ele sabia, né? Eu acho que ainda tem muito ainda a acontecer. Sim. Mas ele sabe aonde ele quer me levar. E é uma coisa que eu sempre peço a ele também. Me dê olhos e ouvidos espirituais. Para que eu veja além do que é terreno, né? Sim. E eu acho que quanto mais eu peço isso, e eu acho que todos nós temos essa permissão, e ele nos permite isso, peça, né? Até ele pergunta quando a pessoa quer ser curada, né? Você quer ser curado? A gente tem que realmente, né? O que a gente almeja, Deus nos permite. Nós somos filhos amados, né? Específicos. Né? É isso, específico, essa é a palavra. E aí o que aconteceu, né? Nessa vivência que eu tive, nesse arrebatamento, que eu sou muito grata por vivenciar isso, e foi muito forte. Eu estava dormindo, e imagina como eu estava na terra, deitada, e veio 2 raios do céu, muito forte, um raio azul e amarelo, e me sugou da terra, e me levou para uma dimensão que eu creio que é o céu. Amém. Imagina, é muito difícil até expressar em palavras, porque realmente foi muito, muito forte. É como se eu estivesse dentro de uma nuvem, vou tentar expressar, para tentar passar um pouco do que eu vivenciei. E eu estava nesse espaço, tinha uma pessoa à minha direita que me acompanhava nesse espaço. Esse espaço era um lugar muito branco, translúcido, tinha um som muito fino, angelical, que trazia uma paz absurda. Uma plenitude, assim, que inexplicável. E essa pessoa ia me guiando nesse espaço e ela ia me mostrando, olha, isso é aquilo. Eu não lembro, eu gostaria muito de lembrar. Ia me mostrando tudo aquilo, até que eu cheguei no final desse espaço, aonde está Deus. Nossa, isso é muito forte. É muito, muito forte para mim. E eu abaixei a cabeça. Na hora que eu fui, assim, fazer uma reverência, a mesma força que me levou lá para cima me derrubou na terra de novo. E eu caí na terra, assim, como um feto pequeno, frágil, como uma mazela mesmo, sabe? Assim, me sentindo um nada. E a única coisa que eu fiz no momento era olhar para o céu e falei com Deus. Eu falei, Deus, esse aqui não é o meu lugar. O meu lugar é aí em cima, onde você me mostrou. Eu não quero ficar aqui. E ao mesmo momento, ele foi assim, quieto. Ele falou assim, você tem um propósito espiritual aí na terra e você sabe o que é. Enquanto você não cumprir, você não volta. Eu até arrepio. Olha. Enquanto você não cumprir, você não volta. E nesse momento, a única pessoa que eu lembro, que eu olhei assim à direita, nessa posição, era o meu marido. Nesse sonho. A única pessoa, vamos dizer assim, humana. E aí, nesse mesmo momento, o meu marido, na mesma posição, ele me acorda. Ele fala, Priscila, acorda. E aí eu acordei. Eu sentia, pastora,
uma dor no meu corpo, da ponta do cabelo à ponta do pé. Como se tivesse passado um trator em cima do meu corpo. E eu chorava copiosamente, tentando contar para o meu marido o que tinha acontecido. E depois, né, com o tempo, você tendo a maturidade, você conversando com pessoas, né, que já têm uma maturidade espiritual maior, me relatou: Priscila, você realmente teve uma vivência. Deus te mostrou algo, só que aquilo foi muito marcante. Foi realmente um divisor de águas. E aconteceu nesse período que eu estava fazendo a série Reis, que eu estava ali sendo Nebsete. Então, eu acho que Deus realmente, ele pontuou naquele momento, assim. Ele falou: você já vivenciou tudo que você poderia vivenciar. Agora eu preciso realmente de você. Eu preciso que você esteja posicionada. E aí aconteceu isso. Me deu essa clareza, porque uniu essas duas pontas, né? De 7 anos aqui, sobre o meu propósito aqui na Terra, né? Que não é sobre o meu propósito, e sim sobre o propósito de Deus diante da vida da Priscila, né? E aí realmente eu vi uma mudança, né? Aconteceu uma mudança muito grande, né? No meu ser, e realmente eu fui me posicionando. Nesse momento também eu tive uma outra vivência com Jesus Cristo, que foi na Páscoa, aonde ele me posicionou também um lugar onde eu frequentava, que eu até ia tomar um passe nesse lugar. Olha isso. Porque eu me experimentei espiritualmente em algumas coisas. Porque eu sempre fui muito aberta espiritualmente, né? Então, e Deus me proporcionou dons. E isso é muito perigoso, eu posso dizer, né? E passar para muita gente que está ali do outro lado. Porque o que muita gente prega é que tudo é bom. Tudo traz o bem. Que isso? Vai lá tomar um passe. Isso vai te fazer bem. Ajuda muitas pessoas. Mas será quem que tá por trás disso? Só que aí depois que eu fui para a palavra e fui estudar e fui entender, falei, peraí, só existe 2 lados. O lado do bem e o lado do mal. Só existe um caminho. Quem tá nesse outro caminho? Porque o mal, ele se disfarça de bem, né? E eu não entendia, sabia isso, assim, no começo, porque meu pai e minha mãe sempre falavam isso desde pequena. E eu sempre, que isso? Era sempre o que isso, sabe? Imagina, são pessoas boas. E aí Deus, mais uma vez, foi pontual ali, e na Páscoa, olha isso. Né? Um dia tão simbólico, aonde ele apareceu para mim e ele falou: você não pisa mais nesse lugar. E foi nesse período, olha, essas duas vivências, né? Esses 2 momentos foram realmente nesse mesmo período. Então foram 2 momentos aonde eu realmente, igual isso, eu me posicionei, e aí realmente eu fui para a palavra, eu comecei a frequentar, né, um espaço, comecei a me regar, e eu vejo que desde esse momento que eu me entreguei, e entreguei a minha carreira a Deus, entreguei a minha vida, não só a minha carreira, mas a minha vida a Ele, eu vejo um mover muito grande. Eu vejo que Ele não me abandona em nenhum momento. Pelo contrário, não é fácil, tá, pastora? Porque, como eu te disse, eu sou uma artista, eu sou uma atriz. O mundo, ele te oferece muitas possibilidades e continua me oferecendo. Porque é uma batalha espiritual a todo momento, você sabe disso. É uma batalha, né, da carne, da alma, do espírito a todo tempo. Há 3 meses atrás, agora, antes de acontecer essa questão até do filme dos irmãos Kendricks aqui, da série, eu recebi uma proposta que a Priscilinha lá atrás, pequenininha, era o sonho dela. Na visão do mundo, é uma proposta incrível, que poderia mudar a minha vida, mudar a minha trajetória, estabelecer a vida da minha família, estabelecer a minha vida financeira. E a todo momento, na hora que chegou a proposta, a primeira coisa que me veio é um não. Assim, eu me posicionei, e Deus esperava esse posicionamento meu, sabe? Não foi fácil. Eu posso dizer que nesse momento eu já tô tão firmada que não foi difícil falar não. Pelo contrário, eu não senti nenhuma vontade, sabe? De estar naquele lugar. Só que quando eu fiz esse movimento de me posicionar ali, na mesma semana me chegou 3 trabalhos que falavam sobre a palavra do Senhor. Que eu levava um propósito maior. Aí eu fico pensando, aí eu falei, olha como Deus honra, né? Quando a gente se posiciona também. Se eu tivesse falado sim para esse trabalho, toda a caminhada que eu fiz agora, eu não sei aonde chegaria, entende? E não faz mais sentido. É isso que é assustador, às vezes, para as pessoas que conheceu a Priscila lá atrás e que fez uma caminhada comigo, que eu até falo, as pessoas precisam me reconhecer, entende? Na verdade, elas vão conhecer
a Priscila real. Real. Isso. Porque eu falo que a essência, nós na essência somos Deus, né? Nós somos uma parte de Deus, uma centelha de Deus aqui na Terra, né? Somos filhos amados. Então eu entendi isso. E hoje, entender isso me traz uma paz profunda. Como a gente estava conversando, né? Me traz uma tranquilidade, sabe? E uma clareza de que realmente eu estou exercendo o que Deus pediu, o que Ele me colocou aqui na Terra. E isso é um privilégio, eu sei, é um privilégio muito grande. Um privilégio porque eu estou fazendo o que eu amo. Deus me deu esse privilégio, né? Me deu essa honra e também fazendo a obra dele. Então, é uma bênção, assim, eu só tenho que agradecer, realmente. E fala pra gente como que a sua fé em Jesus Cristo molda a sua carreira e as suas escolhas como atriz, assim. Fala um pouco pra gente. Não tem, igual eu falo, hoje realmente, da forma como eu estou posicionada e as escolhas que eu fiz e todas as renúncias que eu fiz, não tem como caminhar sem fé. A primeira coisa que eu faço, qualquer trabalho que chega pra mim, é colocar em oração. Amém. E perguntar a Deus. Eu pergunto a Ele em oração, Deus, é isso que você quer? Se não for, por favor, me mostre ou faça que aconteça, que dê tudo errado. Isso aqui, esse podcast, você sabe disso, aconteceu assim. Não era pra acontecer nesse momento agora. Aconteceu, eu tava fazendo uma agenda aqui e na hora que aconteceu, a minha assessoria entrou em contato, eu coloquei a oração na hora. Falei, Deus, se for pra acontecer, faça que tudo aconteça de uma forma harmônica. Se não for pra acontecer, e hoje existe uma paz no não... É verdade. Porque eu acredito que é livramento. Isso, é isso mesmo. Ou às vezes, pode ser que não seja livramento, mas não é o que ele espera, a caminhada que eu faça nesse momento para alcançar as almas que precisam ser alcançadas. Porque como, né, eu já falei algumas vezes aqui, não é sobre a vida da Priscila, não é sobre a carreira da Priscila e não é a agenda da Priscila. É a agenda de Deus na vida da Priscila. Amém. É sobre isso. E até eu posso dar um conselho, se eu puder até falar olhando para a câmera. Por favor. Uma coisa que eu faço todos os dias, quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é perguntar ao Espírito Santo o que ele deseja do meu ser naquele dia. E que ele me oriente. Isso é tão importante, gente. É algo tão simples que qualquer pessoa que está aí do outro lado possa fazer. E você vai ter uma noção do quanto isso vai mudar a sua trajetória. Eu acho que é o maior conselho que eu posso dar a todo mundo. Assim, é realmente entregar todos os dias. Amém. Na mão, né, de Cristo, na mão de Deus e pedir a Ele me oriente, né? E que Ele é a pessoa que pode, né, nos orientar da melhor forma aqui na Terra. É verdade. E você participou, assim, dos maiores projetos bíblicos da televisão brasileira, né? E são papéis que marcaram gerações, né? E vão marcar. Amém. Jesus, amém. Estamos fazendo a história, não é? Estou comendo, é isso. Então, fala agora, vamos especificar aí, como foi entrar em Os 10 Mandamentos e interpretar a mulher hebreia? Olha, ali foi, igual eu te falei, eu era muito nova ainda. Tava começando a minha carreira. Eu tinha feito 2 produtos, assim, já tinha feito algumas coisas em São Paulo, porque desde o começo a minha carreira já deu... Antes de eu me formar, as coisas já foram acontecendo, assim. Isso foi muito mágico, assim, também. Mas como eu disse, eu sempre fui muito dedicada. Sempre quis dar muita excelência nas minhas coisas. E sou uma pessoa também muito ética. Prezo, sabe? Se eu dou a minha palavra, vale mais do que um papel. Então, sempre eu me empenhei muito para que as coisas aconteçam. Porque às vezes as pessoas têm uma promessa ou querem algo, mas elas não querem fazer a caminhada para chegar naquele lugar. Exato, o processo. Deus, ele espera de nós também, né? A nossa ação. Não é somente orar. Orar é importantíssimo. Sim. É fundamental, é a base, mas ele espera também a nossa ação. E foi o que aconteceu. Eu comecei ali a fazer os 10 mandamentos. Foi uma participação, até por sinal. Muitas pessoas desejam começar, né, nessa área e não tem caminho. E eu não tinha caminho. Uma menina de uma cidade de 12 mil habitantes, que não sabia nem o que era DRT, não sabia nada, sabe? Eu fiz um teste ali
literalmente, na Record, pela porta da frente. Eu lembro até hoje, uma câmerazinha desse tamanho. Entrei numa cadeirinha, decorei um texto, passei o meu texto e falou: muito obrigada, me deu a mão, até tchau. Passei na catraca. Passaram um tempinho, me ligaram e falaram: Priscila, tem uma oportunidade aqui de uma participação muito bacana, que seria o começo da novela. É a primeira cena da novela dos 10 Mandamentos. É uma cena muito importante, porque ali é a matança dos bebês, né? Onde acontece a questão de Moisés. Então, vai dizer muita coisa. Só que é uma cena muito complexa, porque a gente vai fazer um plano de sequência. Eu não sei, muita gente pode não entender o que é um plano de sequência. Eu vou tentar explicar. Plano de sequência é quando você começa a filmar e não tem corte. Então, você grava toda aquela sequência de cena sem parar. E era uma cena onde eu estava com o bebê no colo, você correndo, né, com aquele bebê, e tinha muita ação, choro, desespero. Então, era uma cena que demandava emocionalmente muito grande. Então, eu falei: estou com uma oportunidade na mão para mostrar o meu trabalho. Com um grande diretor, que é o Avancini, que pai dele também tremendo. Então, eu falei: eu peguei aquilo com todas as forças. Falei: a oportunidade de mostrar que eu tenho potencial. Me preparei, a gente gravou essa cena em 2 dias, era durante o carnaval. Lá, um calor absurdo no Rio de Janeiro, com aquelas roupas que não favorecem, com um bebê, chorando tudo. E aí, naquele momento que eu tive a oportunidade ali de passar 2 dias, né, com o diretor, ele viu o meu potencial. E aí, em breve já ia acontecer a Terra Prometida. E ele falou para uma das produtoras: gostei daquela atriz. Vamos chamar aquela atriz para fazer um teste para Terra Prometida? E aí, realmente, eu nem tinha dimensão. A Terra Prometida, eu peguei uma personagem que eu considero como se fosse a minha primeira novela, mesmo que eu ganhei um prêmio como atriz revelação. Eu não tinha dimensão que a personagem era tão grande. Eu achei que era mais uma personagem pequenininha lá, sentada no banquinho. Pensei assim. É a Tirda. A Tirda, isso. Que foi um marco na minha carreira também. E aí, eu lembro que até quando eu cheguei na Record, fiz o teste até para Raab. E aí eles me colocaram nessa personagem. E eu lembro quando eu cheguei até o Dupra dela, eu lembro até hoje, isso me marcou muito. Era um café que fizeram para apresentar, né, os atores e tudo, com os diretores. E aí o Du pegou e falou assim: olha, Priscila, a gente tá apostando muito em você, viu? Essa personagem é uma personagem muito grande. Eu falei: meu Deus. Aí a responsabilidade bateu. E era ainda aquele período que era novela, que você não recebia a obra completa. Então, eu sabia do começo da minha personagem, eu não sabia como ela ia terminar. Por mais que é uma obra bíblica. Só que até eu honro muito a Record, porque eles são muito fiéis a realmente ali ao que está escrito, né, na Bíblia. Porém, para criar um enredo, existe a ficção, porque então você não consegue criar uma história, né, vamos dizer assim. Então, existiu vamos dizer assim, a caminhada dessa personagem, né, durante a novela. E comecei, já tinha muito texto. Você imagina, a primeira novela, eu sei que só vinha chegando papel na minha casa. E eu lembro no começo, era muito novo para os meus pais também, né? E eu naquele desespero, porque você vai gravando e vai chegando coisa. E quanto mais o público ia gostando da sua personagem, mais a personagem vai crescendo. E minha personagem foi crescendo, porque o público foi se identificando. E aqueles papéis chegando na minha casa. Eu lembro que no final, quando eu terminei, foi realmente um sucesso. Uma personagem maravilhosa, igual eu te disse, de uma fé absurda, que eu tive várias experiências espirituais ali com essa personagem, eu visualizo hoje já, foi muito usada por Deus, completamente, eu vejo isso claramente. Então, eu falo que foi uma oportunidade ali, uma oportunidade já muito espiritual, que me deu muito estofo, sabe, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, também houve uma batalha. Uma batalha da carne, porque era tudo muito novo. Então, eu tive que me dedicar muito. Eu lembro dos meus pais, né, me ligando, porque eles viam a novela e me ligavam: e aí, já decorou o texto? Sabe aquela coisa? A pressão. Entende? E eu falava, decorar o texto é o mais fácil. Porque, assim, o problema é você decidir como você vai fazer, aquilo ficar de uma forma orgânica. Mas eu ainda estava me entendendo como atriz e pedia, sempre colocava tudo muito em oração também. Pedia muito que Deus, né, me orientasse. E até hoje, uma coisa que eu faço muito quando eu entro em cena, antes de entrar em cena, na verdade, eu coloco tudo na mão do Senhor. Eu falo que não seja feita a minha vontade, porque a vontade da Priscila é muito pequena e é muito limitada. E o que precisa transmitir ali é a vontade dele.
São as palavras dele, é o olhar que ele deseja, que o Espírito Santo esteja brotando no meu olho a todo momento. Porque é isso que vai fazer o público lá do outro lado se conectar. Porque a Priscila é muito rasa, a Priscila não é interessante, entendi isso, a Priscila é muito pequena, interessante é Cristo. E é isso que ele espera de nós, né, fazendo essas obras bíblicas, e é o que eu creio. Amém, que lindo. Então, eu ia perguntar sobre a Terra Prometida, né? Sim. Você interpretou a Tirda e tal. Isso. E o líder era o viúvo, né? Isso, o Raniel. Que legal. Que é o PC, que é um ator incrível também. Foi muito essa... Eu falo que foi um marco realmente, assim, na minha carreira. Tive a honra de ganhar um prêmio como atriz revelação, concorrendo com várias atrizes da época. E foi até o que me levou, na época, a minha empresária de fora do país ver a minha novela lá em Portugal. E ela falou, vamos passar uma temporada aqui. E nunca tinha pensado, assim... Já tinha morado, né, feito um pedaço da minha faculdade, porque eu também sou formada na área de moda. Porque se não desse certo, era essa mentalidade dos meus pais, é isso aí. Porque qual a probabilidade de dar certo, né? Verdade. Mas a probabilidade de Deus é milagre. Então, eu vivo um milagre, eu vivo um improvável. Eu sou realmente uma pessoa improvável, assim, mas sempre disponível, né? E você é estilosa. Obrigada. Quem sabe depois, mais pra frente, Deus não faça isso acontecer. Mas até é que aconteceu, sabia, pastora? Porque, assim, foi uma escolha. Assim, entrando muito breve nesse papo. Eu me formei na área, porque eu segui as duas coisas juntas, né? Foi até aqui em São Paulo. Eu morei 8 anos aqui em São Paulo. Então, eu me formei aqui, tanto como atriz, como na área de moda. E teve um período da minha vida que eu tive a oportunidade de fazer minha faculdade fora, em Madrid. Olha, que foi incrível, porque lá eu, na verdade, eu fiz arte, então eu consegui escolher várias matérias também, que era da área de atuação, cenografia, que é cenografia de teatro, figurino. Consegui fazer também depois uma preparação com o Coraza, que é um grande preparador de atores do Javier Bardem, da Penélope Cruz, que era um grande sonho. Eu falo, Deus, ele me proporcionou a viver muitos sonhos que eu tinha, sabe? Eu falo, ele é muito generoso com a minha vida, muito. Isso até me emociona, porque como ele é generoso, sabe? Eu não mereço tanto quanto ele me dá, assim. E sempre quando eu acho que ele vai me entregar, é só essa caneca, ele chega com um bule inteiro, sabe? Assim. E aí, realmente, eu me formei lá. Não, fiz um pedaço da minha faculdade lá, voltei para o Brasil para me formar, né, na área de moda. E realmente, antes de eu me formar, quando eu fui fazer estágio, eu fiz uma entrevista pro Carlos Miele. Não sei se você conhece o estilista. E eu fui estilista do Carlos Miele. Antes de me formar, olha isso. Só que aí, quando chegou nesse período, e eu queria seguir as duas coisas, porque eu amo a área de moda também. Eu entendi com o tempo que o que eu gosto é criação. Tudo que envolve criação, eu me apaixono. Só que você criar um personagem é algo que é muito grande. Ele passa dentro de você, é algo que é transformador. E eu tenho a certeza que é onde Deus gostaria de me usar. Eu não sei, pode ser que, acho que na moda, acho que poderia fazer um outro caminho. Mas isso é claro. E aí, quando realmente chegou isso, eu tinha por volta de 21, 22 anos, eu me formei muito cedo. O meu pai, ele falou assim pra mim, quando eu me formei, eu falei, eu vou continuar seguindo as duas coisas, porque eu já estou formada, eu já estava estabelecendo, né, ganhando dinheiro. Quem não gosta, né, de sair da faculdade já está estabelecida. E fazendo o que eu amo também, porque eu amava fazer aquilo ali, né, desenhar tudo. Veio esse dom, né, desculpa, veio esse dom desde o início. E o meu pai falou, Priscila, quem quer servir tudo não serve nada. Olha isso. Isso é muito bom, né? Muito. E eu falei, imagina, pai, eu consigo. Eu continuo trabalhando, era em Osasco, atravessava a cidade para ir trabalhar e voltava e fazia o teatro no final de semana. Ele falou, Priscila, larga tudo e dedica somente agora à área de atriz. Você ainda não terminou de realizar esse sonho. A gente vai proporcionar isso para você se você precisar. Se você precisar de ajuda, a gente te ajuda, mas larga tudo. E aí aquilo ficou, né, um movimento muito grande dentro do meu ser. Ele literalmente me colocou dentro de um carro, me levou lá na emissora, eu ia falar, lá na empresa, e falou, pede demissão. Eu lembro até hoje, eu entrando, pedindo demissão, assim, chorando, porque foi difícil pra mim também naquela época. Mas eu sentia que desde aquele momento também eu vejo que Deus já estava usando meu pai, sabe?
Porque se não acontecesse aquele movimento, eu tive vários momentos da minha vida, uma coisa que eu posso trocar com muita gente que tá ali fora, que eu tive que ter atos de coragem, sabe? Porque se eu não tivesse, e eu creio que a coragem é Deus em essência também. Amém. Porque é o contrário do medo, né? E quando existe o medo, não existe fé. A fé, ela está junto com a coragem. Porque é você crer em algo que ainda não é palpável. Não existe. É isso aí, é você colocar o pé sem ter chão, mas você crê que realmente Deus vai colocar chão. E a minha vida, hoje, ela é trilhada dessa forma. Se Deus me pediu para colocar o pé em qualquer lugar, por mais que o mundo inteiro diga para mim, você vai cair. Mas Deus falou, você não vai cair. Não vai. Desculpa, eu honro os meus pais em todos os lugares que eu possa ir. Eu honro porque eles são maravilhosos. Mas mesmo que seja o meu pai e minha mãe, diga pra mim, você vai pra esquerda. E eu tenho ou meu marido e Deus falar, você vai pra direita, eu vou falar desculpa, mas Deus me falou isso. Porque eu tenho hoje uma conexão e uma afinidade com Cristo, que isso foi construído também, né? E que ele fala de uma forma muito específica comigo. E quando paro de falar, eu vejo que tem algo estranho. É isso aí. Uma coisa até que caiu uma ficha enorme, assim, esses dias comigo. Que muita gente fala, né? Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala, Deus fala o tempo inteiro. É a pessoa que não tá escutando. Exato. Porque a gente tá muito distraído. Não é do nosso jeito que a gente vai ouvi-lo, né? Completamente. É isso, é do jeito dele. Exato. E ele tem a forma de falar com cada um, né? Com a Priscila de uma forma, e dependendo, ele já falou de outras formas. Hoje ele tem outras maneiras. Só que o que eu posso também passar para muita gente, orientar, quando eu percebo isso, eu percebo que eu tô muito fora dele. Eu tô muito distante dele. Então eu volto para a oração. Eu volto para o devocional. Eu volto para realmente ter essa intimidade e cada vez procurar essa intimidade. Porque a todo momento que eu distancio, eu não escuto a palavra de Deus, eu não escuto ele conversando comigo e me direcionando, eu vejo equívocos na minha vida. Isso, é porque você tá muito no natural e ele é espiritual. Isso. Então, nós estamos aqui no mundo físico, mas nós somos seres espirituais. É isso. E o espírito, ele se conecta com Deus através do nosso espírito, mas testifica muitas coisas. É isso. E a questão de testificar, isso é muito mágico também, né? Só quem vive que vai compreender. Porque eu escutava isso e eu não entendia, sabia? Eu falava, será que é mesmo? Sabe? Só que aí você vê Deus testificando as coisas assim, pequenas coisas, porque Deus é simples, é isso. Ele vai testificar às vezes num copo d'água. É verdade. Nas coisas mais simples. Assim, no dia quando você tá... Eu falo que ele... Todas as vezes que eu tenho uma conexão, igual esses momentos que aconteceram muito fortes, não foram momentos que eu pedi, não. Ou que eu fiquei lá implorando para que acontecesse. Eram os momentos que eu estava mais distraída. Não distraída dele, entende? Mas assim, o mais na minha essência, tranquila, o de repente de Deus. Você falou tudo, é isso. É o de repente de Deus. Ele age no mistério, no de repente, no sutil. Isso, quando você menos espera, ele age, mas você tá ali, o teu espírito tá aberto para isso. É isso. É ter escuta, né, pastora? É igual fala isso que eu oro muito, é pedir os olhos e os ouvidos espirituais. Amém. Peço, Deus, não me deixe ter os olhos somente aqui do mundo, que eu veja as coisas concretas. Por favor, me dê olhos espirituais, discernimento. E principalmente hoje, porque eu sinto uma responsabilidade muito grande, igual eu te falei. Por hoje, ele tá me dando voz. Eu ainda eu me sinto um neném nessa caminhada, entende? E às vezes ele me coloca em lugares, igual aqui hoje eu tô falando, quantas e quantas pessoas vão escutar, quantas e quantas pessoas escutam na minha rede social, que hoje eu sou boca de Deus ali, pessoas do outro lado do mundo, Espanha, China, eu recebo mensagens de testemunhos de todos os lugares. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande, porque depois eu também serei cobrada sobre isso. Muito é dado, muito será cobrado. Então, isso pra mim... E eu quero chegar lá na eternidade e Deus abrir a porta. Igual eu falei. Igual, sabe quando Deus ele fala assim, cadê o meu filho Jó? Pra saber o que ele tá fazendo. Cadê a minha filha Priscila? Entendeu? Porque assim, ela já fez tudo, ainda tem que fazer mais alguma coisinha ali. Né? Entendeu? E literalmente ele fala, seja bem-vinda, sabe?
cheque. Cumpri o que tinha que cumprir, assim. E quero cumprir o mais belo possível, o mais puro possível, o mais próximo de Cristo possível. Sim. E vamos falar de Gênesis? Vamos! É Guimesha? Guemesha. Que era uma serva, Isso! não é? Olha, eu até falo porque eu passei de Gênesis, que eu era uma serva, e depois em Reis eu fui uma rainha. Olha isso, qual é a transição, né? Como Os humilhados são exaltados. Literalmente, é ótimo. Perfeito. Mas foi maravilhoso, porque foi um período de transição. Como eu contei a história pra você ali, era um período que eu acabei de fazer a Terra Prometida. A minha empresária lá de fora me conheceu aqui no Brasil. Eu realmente decidi ir pra fora do país, então eu fui pra Portugal. Eu fiquei um tempo lá, acho que foi por volta de quase 2 anos, mais ou menos, assim, contando o período total. E lá eu trabalhei muito bem. Então, eu tinha acabado de fazer 2 filmes que não tem nada a ver com a área cristã, tá? Igual eu te falei, vivenciei tudo. Certo. Filmes maravilhosos também, que eu sei que também tem um potencial, mas não tem o potencial de uma obra cristã, que tem um propósito maior, que é o que faz sentido pro meu coração hoje. E aí, eu vim representar esses 2 filmes aqui no Brasil, porque tinham entrado em 2 festivais. E aproveitar para ver os meus pais, porque era Natal. Sim. E aí, cheguei aqui no Brasil, falei, maravilhoso, que tava na minha mente, só ia fazer isso e ia voltar para Portugal, porque eu não queria ficar no Brasil. Porque tava dando tudo certo na Europa, e é maravilhoso morar lá. Sim. É uma cidade que eu posso andar com o celular na mão, eu posso viajar em 1 hora, eu tô em Madrid, 1 hora eu tô em Paris, eu tava vivenciando muita coisa culturalmente, e isso é muito rico, né? E aí, o que aconteceu? Cheguei aqui, me convidaram para fazer a novela Gênesis. E era realmente uma personagem muito bacana. Era ali, ela estava junto com o núcleo principal, que era Camila Rodrigues. Era da fase de a transição de Abraão para Abrão. Então era realmente muito interessante. Eles iam gravar em Marrocos. Eu era louca para ir para Marrocos também. Não conheço, porque culturalmente é muito rico também, né? Então eu falei, por que não? Vou alugar um flat aqui, fico uma temporada para gravar e depois eu volto para Portugal. E minha mãe vai amar, porque ela não queria que eu ficasse fora do país. Ela falava, eu tenho uma filha só. E a minha filha vai ficar do outro lado do mundo? Não. E ela ama. Né? Ela ama que eu faço bíblico. Eu falo que se eu chega um produto que não, naquela época, né? Que não era bíblico e um produto normal, ela nem pensar, Priscila, o bíblico. Juro, desse jeito. Ela ama. E é muito lindo, assim. Porque quando começa a passar a novela, muito bonitinha, passa minhas cenas, ela fica em pé da televisão, olhando. Porque eles viveram esse sonho comigo, né? E isso é muito lindo, porque ver que hoje eu tô vivendo essa caminhada, e o mais bonito ainda, né? Uma caminhada para Deus, para Cristo. E escutar hoje da minha mãe que ela realmente foi criada de uma forma mais rígida, posso assim dizer, que ela sente orgulho da filha que ela tem, da caminhada, sabe? Que ela é minha maior fã. Isso, nossa, é um cheque, sabe? Na minha vida também, assim. Que é muito importante. Isso pra mim é muito importante. Também testifica muita coisa, sabe? Ver que você é muito família. Muito. Ter uma educação muito íntegra. Isso. Eles me passaram grandes valores, muito grandes, e eu gosto de transmitir muito isso, porque é um dos mandamentos também, a gente honrar os nossos pais, e eu vou honrar eles até o final da minha vida, assim. Eu falo que é a única coisa que eu acho que pode, de certa forma, às vezes, mudar um pouquinho o meu foco em algum momento, é se eu tiver que cuidar deles, sabe? Porque eu vou honrar eles até o final, porque eles me proporcionaram muito e me proporcionam até hoje espiritualmente e emocionalmente. E aí, decidi realmente ficar aqui no Brasil para fazer. Foi incrível. A novela também era uma personagem muito interessante, porque ela transitava um pouco na comédia também. É uma coisa que eu não faço tanto, mas eu também já fiz muito. E traz essa humanidade, eu até gosto, até por sinal. E eu conheci meu marido. Olha. E entrou pandemia, a gente ficou sem gravar a novela. Começamos a gravar, entrou pandemia. Ficamos 6 meses sem gravar a novela. Foi um caos aquele período, né? Mas aí Deus é tão generoso que eu conheci meu marido nesse período. E ele também é diretor, né? Ele também é da área. Então a gente
Carlos André Faria. Carlos André. Ele já trabalhou 13 anos na Globo, na verdade. Hoje, por sinal, a gente tem a nossa produtora. Eu falo que o CEO da nossa produtora é Deus e é Cristo. Amém. A gente só pretende fazer dentro da produtora também obras cristãs, obras que levam propósito, porque é isso que move a nossa vida. Sim. E eu tenho a honra de dizer hoje que a minha casa serve ao Senhor. Amém. Então, eu até digo, para ele é um pouco até mais difícil, porque depois da conversão dele, que é uma conversão também muito bonita, ele ser luz no meio das trevas é muito mais difícil do que eu ser luz aonde já existe luz. É muito fácil a gente ser luz dentro da igreja. Sim. Ou no lugar aonde todo mundo já é convertido. Agora, você ser luz no meio aonde só existe treva é muito difícil. É uma batalha espiritual gigantesca, não só espiritual, mas carnal. Assim, e eu sinto também que eu tenho muito que ser essa estrutura e eu vejo que Deus me coloca nesse lugar. Isso. Sabe, esse lugar de mulher mesmo. Coluna, intercessora. É isso, de ter esse apoio, de dar voz para ele ser ali o pilar daquilo ali, né? Sim. Porque nós, mulheres, Deus nos dá, né? Sim. Esse discernimento. Sim. Eu falo, a intuição, essa sabedoria que não é intuição, que é Deus falando com nós, né? O Espírito Santo ali testificando. Então, eu sinto muito esse lugar, sabe? E aí, realmente, conheci ele, a gente se casou, eu não voltei mais pra Europa. Olha isso! E aí, minha mãe ficou muito feliz. Tá pertinho. E aí, continuei fazendo as obras bíblicas, porque é onde também eu sinto isso, onde a gente foca, né, o nosso ser, a nossa energia, que é Cristo, ali vai acontecer, que é o que a gente estava conversando da questão da ação. Sim. Então, eu literalmente, né, joguei todo, né, a minha energia aqui de novo, aqui pro Brasil, e não parei de trabalhar. E aí, realmente, continuaram as novelas, né, e tá aí caminhando até hoje. Lindo. E a série Reis. A série Reis, a Nebsete, a princesa egípcia. Fala um pouco. Olha. Que ela casou com o rei Salomão. Fala aí como foi a construção desse personagem. Conta, assim, os momentos marcantes durante as gravações. Porque eu, quando assistia, eu ficava assim, nossa, como ela interpreta. Ai, sai tanta lágrima assim, tão fácil, gente. Que mulher. Obrigada. Eu nunca imaginei que nós estaríamos aqui, não é? Que Deus, ele tá fazendo ainda, né? Sim. Ele ia fazer e está fazendo uma transformação tão grande na sua vida. Amém, amém. Eu recebo, pastora. E eu vejo claramente isso, como eu te falei. A série Reis, eu falo que foi mais um grande presente. Como eu comentei com você, Deus, ele já me preparou um mês antes dela começar, né? Sim. Me entregou em sonho ali que eu sonhei mais uma vez, né? Porque ele sempre vai me entregando que eu ia fazer a série Reis, que quem ia me dirigir era o Edgar Miranda, que é o irmão do diretor real, que é o Léo Miranda, que também é diretor, que era o diretor de Gênesis, e que eu ia gravar no Egito. Olha isso, o meu sonho. Um mês antes. Nossa. E aí eu acordei e falei pro meu marido. Falei, amor, e rindo. Falei, olha que coisa engraçada. Sonhei que eu ia fazer a série Reis, que o Edgar Miranda e a gente ia gravar no Egito. Meu marido no Egito e começou a rir da minha cara. Só que ele já conhece os meus sonhos. E assim, como ele convive comigo, porque assim, eu sonho e aí as coisas vão testificando, ele já começa a ficar um pouquinho alerta agora, entendeu? Quando eu solto uma coisa, ele fala, opa, peraí, deixa eu ver se isso aqui, deixa eu olhar direito, sabe? Deixa eu ficar atento se Deus não tá falando alguma coisa, né? Às vezes pode ser algo normal, mas às vezes realmente Deus tá nos preparando para algo. E eu vejo claramente que ali ele estava me preparando, porque como eu te disse, minha conversão aconteceu nesse momento. Então foi um marco, a personagem é um grande presente e foi um marco na minha vida. Aí a produtora lá da Record me ligou, a Yonan, e falou, Pri, a gente quer te fazer um convite para fazer uma personagem linda, que é a primeira mulher de Salomão, que é a princesa egípcia. Na hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus, assim, eu nem cheguei a falar pra ela, mas eu falei, o que tá acontecendo? Agora eu entendi. E aí ficou claro pra mim que Deus, ele me entrega isso por conta pra eu já me aprofundar naquele enredo. Então, quando ele me entrega algo, eu ainda não vou entender o que ele quer. Igual já me entregou uma outra coisa agora, que se concretizar, depois eu conto no outro podcast, num outro encontro. Mas quando ele me entrega algo, eu já falo, ele quer alguma coisa com isso.
Se ele me entregou um livro, igual ele pode me entregar, sei lá, Oséias, Isaías. Por mais que eu não conheça, eu vou lá e vou estudar aquilo ali. Não sei o que ele quer. Pode ser uma personagem, ou pode ser que ele vai me usar de alguma forma. Mas eu sou obediente ao que ele me entrega, assim. E espero nele. Porque isso é tão importante também, a gente esperar em Cristo, né? Eu falo que a gente não tem nem que estar na frente dele e nem atrás dele. A gente tem que estar com ele do lado. Isso. Porque se a gente estiver na frente, a gente vai dar um passo equivocado. Se a gente estiver atrás, a gente está atrasado. A gente tem que estar, literalmente, ele sempre do nosso lado. Igual o meu sonho ali, né? Que estava me guiando. Eu lembro muito disso, assim. Eu falo que as pontas vão se conectando, né? Da vida. E aí foi uma personagem maravilhosa. Eu falo que foi mais um marco ali na minha carreira. Uma personagem incrível, porque tinha muitas camadas. Mostrava o que não deveria fazer. Mas era uma personagem muito humana. Sim. Porque era uma personagem que sofria porque o marido não dava atenção. Fazia várias coisas equivocadas, igual tinha 3 amantes, engravidou do outro. Então, não é por isso que Deus fala que tem que ter só uma mulher. Olha aí. Hoje. Não é? Como que não é por acaso, né? É igual isso. É só ver a trajetória da Neb7. Exatamente. Então, assim, muitas mulheres, porque as pessoas, nós equivocamos na nossa vida. Então, muitas mulheres olhavam para aquilo ali e falavam, eu vivenciei isso, eu passei por isso. Então, eu recebi relatos. Coisas que eu não imaginava. Sim. Porque quando eu comecei a série, eu lembro da Cristiane, que é a autora, que, nossa, ela é maravilhosa. Ela me mandou um recado e falou, Pri, se muita gente começar a te criticar, mandar mensagem, te xingando nas redes sociais, fica tranquila que vai cair na minha conta. Sim. Eu até falo, eles fazem um trabalho primoroso. Sim. Mas existe uma crítica absurda. As pessoas têm que olhar com um olhar mais tênue, um olhar mais carinhoso. Porque, assim, é muito difícil, gente, fazer uma obra dessa. Antes de criticar, faça. Depois critique. Eu tenho a certeza que não vai conseguir fazer metade do que eles fazem. Porque eles têm uma responsabilidade de ser fiel, de ter pessoas, de ter pastores ali dentro. A gente não pode mudar um "o" do texto, para você entender. Como é fiel, sempre ali, né, testificando ali no qual é a passagem e tudo. Então, é maravilhoso. Não é porque eu trabalho na casa há 10 anos, não. É porque realmente eu tô falando isso do fundo do meu coração, então eu não falaria. Eu prefiro ficar em silêncio do que falar alguma coisa que eu não acredito. E aí ela falou isso, mas realmente foi o contrário. Acho que até para as autoras surpreendeu, sabe? Porque foi uma personagem mas era uma personagem muito cativante. Sim. Porque ela era humana. E foi isso que eu tentei. Falei, por mais que ela, entre aspas, eu não considero, mas está do outro lado e pode ser vista como uma antagonista, eu preciso que essa personagem seja humana. Porque quando eu coloco ela nesse lugar, o público vai se identificar. Sim. Quando eu coloco ela num lugar inalcançável, ninguém vai falar, eu não vou ser essa pessoa. Não conecta. Né? Não conecta. E o papel que eu estou fazendo ali, o meu papel é conectar com o outro ser para que ele se identifique e aprenda o que fazer, o que não fazer e levar a palavra. Isso, qual que é a saída? É isso aí. Se identificaram porque estavam vivendo aquele problema. Completamente. Não é? Aquele drama todo. É isso. E aí, como que ela saiu disso, né? Enfim. Completamente. E aí recebo vários testemunhos, né? De pessoas que estavam em depressão e saíram da depressão, de pessoas que realmente, né, tinham... estavam num casamento, mas realmente, né, tiveram ali uma outra relação com uma outra pessoa, mas desistiram disso para realmente restaurar a família. Então, são diversos relatos. E realmente foi quando aconteceu a minha conversão, então foi um marco muito forte. E eu vejo claramente, que eu creio que você vai já daqui a pouco falar da próxima personagem, né, de Paulo, que aí precisava dessa personagem, de Deus me dar esse corpo nesse momento, para eu realmente vivenciar Lídia. Ah, que coisa. Porque Lídia é uma inspiração para nós mulheres, isso, né? Paulo, a personagem Lídia. E o que essa personagem te ensinou, né? Nossa, ensinou muito. Ela é uma grande inspiração para todas as mulheres, né? Porque ela é uma mulher, uma gentia, totalmente improvável. Me identifico muito com isso, no meio do nada, né? Ela unia junto com aquelas outras mulheres
no rio para falar sobre a palavra de Deus. Olha a beleza disso. Porque naquela época, se você falasse sobre a palavra, você poderia ser crucificado, né? As pessoas escondiam para falar sobre. E como isso aconteceu? Da onde ela... Porque isso não fala na Bíblia, né? Isso eu pesquisei muito e conversei com muitos historiadores. Aí você vê, não tem explicação. Pode ser por ela ser uma comerciante, escutar falar sobre, ou realmente é de púrpura. Ela era uma pessoa muito rica, muito abastada, ela tinha contato com magistrados, e por ser essa pessoa, ela poderia não olhar para esse lado espiritual. Só que eu creio que Deus já pontuou essa mulher. Ela, sabe assim, colocou essa mulher no meio do nada ali, para essa mulher, olha que lindo, e ser uma mulher, né? Quando Paulo chega ali, uma das primeiras cenas, ele fala assim: eu sinto que Deus vai começar a obra dele aqui, não é com um homem, e sim com uma mulher. Olha. Como aconteceu quando a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado foi Maria Madalena. Então, ali naquele momento, eu vejo que Deus nos deu voz. Olha que lindo isso, né? E uma mulher que poderia não olhar para esse lado espiritual, ela largava tudo para falar sobre a obra. E na casa dela que se estabelece a primeira igreja da Europa. Uau. Olha a beleza disso. É demais. E, pastor, eu vou te contar uma coisa. Eu pedi essa personagem para Cristo. Sério? Pedi. Eu falo, olha, assim, a força, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. A palavra tem muito poder. Sim, é verdade. Quando eu terminei de fazer Neb 7, eu queria muito que Neb 7 se convertesse. Mas nunca que ia acontecer. E ela teve oportunidade. Porque ela escutou falar muito. Ela teve na Páscoa, ela teve em vários momentos. Né? Entendeu? Mas ela não quis. E realmente foi importante mostrar essa caminhada também, né? E naquele momento ali, eu pedi muito, e quando terminei a série, eu falei, Deus, eu gostaria muito de fazer uma próxima personagem agora que tivesse muita fé. Olha isso. Eita. Quando me convidaram para fazer Paulo, na verdade eu não ia fazer Lídia. Olha o poder da palavra. Me chamaram para fazer um teste para Rod, que era irmão de Paulo. Que estava no mesmo lugar que a Neb 7. Olha. Porque também era uma mulher que tinha vários amantes, que não sei o quê. Até pensei na época, eu falei, nossa, eles estão me colocando... Deu certo, é isso aí. Deu certo esse lugar, vai repetir esse mesmo lugar. Mas era uma personagem incrível. Sim. Quando acontece, não sei o que aconteceu. O mover de Deus. Deus, você orou? É isso aí, que eu falei. Eu não sei o que acontece, mas eu sei. O joelho no chão. É isso aí. E aí, literalmente, me ligaram e falaram, Pri, decidiram que realmente você não vai fazer a Rod, a gente queria te convidar para fazer Lídia. Que é a primeira mulher a ser batizada nas águas na Europa e na casa dela que se estabelece. Aí eu falei, meu Deus, literalmente. Falei, olha o poder da palavra, né? Então, eu pedi essa personagem e eu entendo o porquê que ela chegou nesse momento. Porque eu precisava desse estofo espiritual que hoje eu tenho, que ainda acho que é muito pequeno perto do que vai chegar, para transmitir também na tela um olhar igual tem na primeira cena ali, onde eu falo de Deus e o meu olho tá cheio do Espírito Santo. Para que as pessoas, relatos que eu recebo e testemunhos, quando eu vi aquela cena, eu decidi me batizar. Olha a importância disso. Coisas que eu vivenciei ali no sul do país, onde a gente foi gravar, de uma das atrizes que estavam lá, que realmente sentiram a presença. A gente fazendo a cena, eu já contei isso em alguns podcasts, sentiram a presença do Espírito Santo, ela estava afastada da igreja, ela voltou para a igreja e ela decidiu se batizar. Então, olha isso, a importância disso, né? A importância de uma cena. De uma palavra, escutei até de um maquiador lá da Record, ele falou, Priscila, às vezes Deus escolheu para você fazer Lídia, não para salvar muitas almas, mas para salvar essa única ovelha que estava lá no sul do país e sentou com você naquele rio, naquele dia. Eu até arrepio de falar. E pode ser isso, porque às vezes Deus vai atrás de uma ovelhinha. Uma, para ele... Uma faz muito sentido, porque todos nós temos uma importância, todos nós temos um propósito muito grande nessa terra. Deus, ele não precisa de nós, mas ele é tão gentil e generoso que ele fala, meu filho, venha cá e me ajuda nessa jornada. Então, muitas pessoas não sabem, né? Falam, nossa, eu não tenho um propósito. Todos nós temos. A gente tem que crer nisso e dar abertura, porque Deus, ele vai nos entregar, ele vai mostrar o caminho. Só que muita gente não está aberto, não está se colocando disponível para isso. E acho que é um dos atos mais importantes. Primeiro, entregar a vida a Cristo, né? Entregar mesmo, de coração, de alma, tudo.
Segundo, é se colocar disponível como um instrumento dele. Porque quando a gente coloca isso, ele vai mover a nossa vida. E aí sim a vida vai fazer sentido. Pra mim não faz sentido, igual eu já tive relacionamento com 2 ateus. Você acredita nisso? Olha isso, na Europa. Eu até falo, gente, a Europa precisa de um mover muito grande. Eu morei ali durante 2 períodos da minha vida. A palavra de Deus não é falada, é muito ateu. São pessoas que acreditam no copo vira copo, acabou copo. É muito triste isso. Verdade. É muito. Pra mim, assim, eu juro que sabe quando passa na minha cabeça? Eu não consigo. É inexplicável. Aham. Entendi isso. Porque o mover de Deus é tão grande na minha vida que aí eu literalmente, sabe aquela vontade de falar cada vez mais sobre ele? Assim, e isso precisa ser falado. Amém. E eu fico muito feliz das novelas estarem chegando lá, Sim. porque é uma forma de evangelizar. Com certeza. Até a gente escutou de um historiador que isso foi muito legal, não sei a região, que a Bíblia não pode entrar nesse lugar, é proibido. E aconteceram, de alguma forma, as novelas e as séries estão chegando lá e eles estão aprendendo a palavra a partir da série e da novela. O próprio Deus vai se revelar para a pessoa e aí Olha isso. vai ver o avivamento e o grande dia. Com certeza, amém. E que venha logo, né? E que a gente consiga falar igual isso da voz aqui, e mais pessoas consigam escutar a palavra dele, para que ele chegue logo, né? Então, eu vejo a importância, né, do nosso trabalho hoje, assim, não é somente igual a gente começou, né? Só arte. Não é arte por arte. É arte com propósito, né? É arte com direcionamento. Amém. E agora, falando de cinema cristão, Isso. né? Internacional, o filme Ignição da Alma, Pri. Vamos falar um pouquinho, porque a gente já está Sim. pro final. É muito enredo, né? Eu falo, eu não considero que eu sou novinha, mas Deus já me proporcionou muito, né? E eu tenho certeza que, como você disse, né? É só o começo de muito ainda que ele vai me entregar, e eu vejo isso claramente, assim. Eu sinto no meu coração e eu vejo claramente. Que quanto mais eu me coloco disponível, mais eu sou obediente, mais ele me entrega. Amém. Então fala um pouco do filme A Ignição da Alma, que envolve aí os gigantes do cinema cristão. Isso. São os irmãos Kendricks. Isso mesmo. São os responsáveis pelo Forja, né? Isso. Que impactou o mundo Sim. todo, praticamente, e Quarto de Guerra. Quarto de Guerra é lindo também, sim. né? Eles têm filmes brilhantes, eu falo. E é uma inspiração. Eu nunca imaginei que nesse momento agora da minha carreira, eu falo como Deus é generoso, né? Diretores de Hollywood, de grandes sucessos, estariam aqui no Brasil para fazer um remake, fazer uma obra. E eu fazer parte disso, sabe? Deus me dá a voz, me dá uma personagem linda, porque é uma personagem que eu tenho certeza que vai testificar e vai ajudar muitas mulheres, muitas pessoas. Eu não quero contar, ela chama Marcela, mas ela... Perdão, Marcela é do outro projeto. Amanda, e ela tem acontece um ato de entrega dela que vai ser inspiração para muita gente. É lindo, é lindo. E o mais bonito do trabalho deles, o que aconteceu? Eles são pastores, né? Então, eles começaram a fazer as obras dentro da igreja. Esse primeiro filme, que foi o remake que eles fizeram aqui, foi o primeiro filme que eles fizeram nem com os atores. Era o próprio diretor, que é ator, que foi o principal, e pegaram pessoas da igreja. Você quer fazer o filme? Quer fazer? Com uma grana muito baixa. E aí, Deus, em oração, porque eles colocam tudo em oração, Deus falou que era para eles virem para o Brasil, para filmar um filme aqui e ensinar os diretores e essa nova leva cristã para fazer produtos, porque eles creem que aqui tem um avivamento muito grande e um potencial. Olha isso. Olha só. E olha que honra você fazer parte disso. Uau. Olha, não tem palavras, não tenho palavras, porque você vivenciar, você dirigida por essas pessoas, né, assim, é uma experiência tremenda e te enche muito e te coloca no lugar onde te dá corpo. Você fala, eu estou certa, aqui é o meu lugar. É aqui eu vou dar voz. Então foi tremendo, foi uma oportunidade única. Eu me sinto muito, muito honrada. Acho que ano que vem aí vai estar o filme aí
pro mundo inteiro, né? Igual eu falo, nem pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Que loucura você pensar, né, sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso, assim, que vai ser tremendo. Porque realmente a Forja foi a maior bilheteria que eles tiveram, foi o Brasil. Então aí mostra já o nosso potencial também, como a arte tem um potencial de alcance muito grande. Eles comentaram em uma entrevista, né, que teve uma reunião conosco, que hoje a maior forma de alcance de você levar o evangelho é o cinema. Porque você imagina, a gente está numa igreja, num culto, você vai conseguir atingir o quê? 500 pessoas? Sim. 1.000 pessoas? 10 mil pessoas, se elas se juntam num evento. Um filme, ele alcança 5 milhões. No mundo inteiro. Naquela pessoa que tá lá na China. Sim. Que às vezes nunca escutou a palavra. Então, é um poder muito grande. E isso precisa ter igual eu te falei, precisa ter uma responsabilidade muito grande do que a gente está fazendo. E é o que eu falei, me sinto muito, muito honrada. E esse trabalho veio depois daquele não que eu contei para vocês aqui, que eu dei, que é mais uma vez Deus, né, testificando e pontuando, me honrando pela minha obediência, assim. Amém. Que lindo. Agora, a série Dor Invisível, que tem o tema sobre depressão pós-parto, não é? Fala um pouco sobre essa, né? Finalizou agora? Sim, foi. Não tem nenhuma semana. Conta isso. um pouco, porque muitas mulheres sofrem disso e às vezes sofrem caladas, né? É isso. E tanto que mês passado, 2 meses atrás, uma pessoa me procurou. Olha isso. E ela estava com isso, assim, então a gente pôde orientar. Enfim, olha, que incrível. Acompanhada lá. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, fala um pouquinho. Então, eu falo que foi um grande presente agora na minha carreira. A série chama Dor Invisível, ela faz parte, na verdade, posso dizer assim, de um bloco de produtos que chama Caminhos, que é baseado em fatos reais, que vem ali de relatos da Ângela Cirino, né? Que hoje é uma voz maravilhosa na internet, que está fazendo um trabalho primoroso. Ela até hoje, ela tem um app também, que essa série vai entrar nesse app, que é o FD Play, até para muita gente que tá aí do outro lado. E eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida por ela, de ter sido escolhida pro Mário, de fazer essa personagem que eu tenho a certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, vai ser inspiração para muitas mulheres, porque é um tema que precisa ser abordado, um tema que ainda não foi muito falado no Brasil. Eu cheguei a pesquisar, né? Porque eu não sou mãe, então eu tive que fazer um laboratório grande para chegar nesse lugar. E isso é mágico também, né? Assim, mas uma coisa eu sei, que eu tenho fé. Então, assim, eu não sou mãe, mas eu tenho fé. Então, eu fui estudar e o estudo que eu fiz, de 5 mulheres, 4 têm depressão pós-parto. Olha isso. É o quê? Quase 90%. Só que não pedem ajuda. Existem níveis de depressão pós-parto. Todas têm. Porque é o começo ali do baby blues, que eu acho que fala. Não sei se pronuncia dessa forma. E aí são os 15 primeiros dias por conta de uma questão hormonal. Você está com o hormônio muito grande, quando você tem um filho abaixa, então aquilo é normal. Se passa desses 15 dias, você começa a ter um nível de depressão. Esse nível de depressão, ele tem esses, né, primeiro, segundo, terceiro. A Marcela, ela chega no 5º nível, que é no pico, aonde tem realmente os surtos psicóticos. Aonde você acha que vai ter uma tesoura que você vai matar o seu bebê. Aonde eu vi relatos, infelizmente, de uma mulher que sufocou o bebê com uma almofada, matou o bebê. Olha isso. E depois que caiu a ficha dela do que ela fez. Eu até arrepio de falar. Porque eu acredito que é uma batalha mesmo, sabe? Então, e aí, o que é o mais bacana, né? Porque o que eu creio? Nós somos divididos em corpo, espírito e alma. O lado espiritual, oração, Deus. A alma, a gente precisa de ajuda humana. E esse é o trabalho primoroso que a Ângela está fazendo ali. E é o que ela quer relatar e mostrar, porque isso, como é baseado em fatos reais, até quando eu vivenciei essa personagem agora, eu falei, gente, não é possível que essa mulher fez isso.
Porque ela tem 2 atos que são absurdos. Sim. Ela quase chega a matar o filho dela. Olha. Ela só não mata porque ela tem um pilar muito grande, que é o marido. Que isso é lindo de ver. Porque ali as pessoas vão ver um marido que não desiste dessa mulher. Olha. Que pega na mão dessa mulher. Que leva na terapeuta. Olha. Que ora, entende? E o mais bonito ainda... Que a partir... Eu não quero revelar tudo. Mas a partir do momento que ela tem uma entrega... Que ela já tinha uma fé, mas ela tem uma entrega ali onde ela lê Jó. Olha. Que é tudo que eu mais temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz nem tranquilidade, somente inquietações. Que é o que muita gente tem. Não tem paz, não tem tranquilidade, não tem inquietação. Ela se vê ali naquela palavra e a única saída que ela vê é entregar a batalha dela, a vida dela a Cristo. E ela faz ali, é uma cena linda. Linda, belíssima, que eu tenho certeza que muita gente vai olhar para aquilo ali e falar: eu preciso entregar a minha vida, a minha batalha, tudo na mão dele. Porque eu não tenho força suficiente para lutar essa batalha. E ele sabe o caminho. E aí existe uma virada, e aí é transformador. Você vê o final dessa personagem e você vê o começo dessa personagem. Você fala: não é possível, essas duas pessoas são pessoas diferentes. Mas é possível. E isso é o mais bonito. Você vê que uma pessoa... É possível todo mundo que está ali do outro lado. Você sair de uma... Eu tive a oportunidade, eu tive uma cama muito quentinha, entende? Mas tem pessoas que têm uma infância lamentável, né? E realmente é possível você mudar a sua história. Até por sinal, ela tá com um filme no cinema, que eu não sei, depois acredito que vai estar na plataforma, que também é dirigida pelo Mário Brejeira, que também é um ator da Record, que fez Neemias, é um grande ator, um querido, maravilhoso, um diretor tremendo, sensível também. E eles estão com um filme que chama Uma Nova História. Que é, olha, literalmente, você pode criar uma nova história, né? Ou realmente o que eu creio. Criar a história real, que era o que a gente está falando. Porque eu creio que essa Marcela, que estava vivendo nesse período ali, que vai mostrar isso muito na série, a gente carrega a nossa criança interior. Todos nós carregamos. Se essa criança ela não foi bem cuidada, a gente vai criar traumas, mazelas que vão ficar na nossa alma. Por mais que a gente possa ter uma fé, porque a Marcela tem uma fé desde o começo. Ela precisava de cuidado terreno. Ela precisava de pessoas, ela precisava olhar para a vida dela, para o interior dela e se fortalecer em Deus, para que a vida dela realmente ela encontrasse novamente a Marcela em essência. Então é isso que eu acho que eu poderia passar para todo mundo também, que eu acho que será inspiração para todos. Nós precisamos ter coragem de pedir ajuda, porque muitas mulheres não pedem por quê? Medo de perder o marido, que é os relatos, né, que eu vivenciei ali, que eu pesquisei. Medo de se mostrar frágil no momento que é o momento onde que é o seu momento mais feliz da sua vida. Ou sonhei muito para ser mãe, como que eu tô triste, não amo meu bebê nesse momento. Só que é algo físico. Fisiológico. Hormonal, que começa de uma forma hormonal. Não é uma coisa emocional. Porque o desejo, até a Marcela fala isso. Eu quero amar o meu filho, mas eu não consigo. Olha isso. E aí você precisa de ajuda. Tanto, né, na terra quanto espiritual. E aí você precisa ter essa coragem. É um ato de coragem também você se posicionar e pedir ajuda, né? Ou é realmente isso de perder o marido, ou então é por conta de não passar nada pro filho, mas aí ela se prejudica. E eu creio que essa mãe não curada, ela vai passar essas mazelas pro filho. E aí, mais uma vez, vai ser uma criança com traumas que vai criar... É isso, que é a questão da herança, né? Uma grande personagem, um grande presente. Eu tô muito ansiosa pra ver a obra pronta, assim. Muito. E fala pra gente, qual que é o versículo que te acompanha? Olha, eu tenho vários, na verdade, mas tem um que me marca muito, e principalmente porque eu fiz Paulo agora. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém. Esse é o meu versículo, porque realmente é uma batalha muito grande, um trabalho muito árduo. Muita gente só vê o que é bonito aqui, que tá na tela, né? Depois lá. Mas existe uma dedicação e uma entrega muito grande. E o que eu quero guardar é a fé, junto com ele. Amém. E uma frase que te define, Pri? Uma frase que me define? Nossa, essa você me pegou. Frase com Deus que te define, assim. Eu sou Deus em essência. Amém.
E o papel que mais te marcou mesmo, assim? Olha, eu posso dizer, eu tô tão cheia da Marcela nesse momento que eu posso dizer que essa é a minha última personagem. Sempre o último, É, não tem como. fica Ele tá mais... vivo aqui. Eu falo que a Marcela ainda passa pelos nossos sentimentos, né? E literalmente eu me entrego de corpo e alma. E as pessoas vão ver isso na tela. Porque eu não tô ali por conta da atuação da Priscila ou da carreira da Priscila, como eu disse. Eu tô ali pra salvar almas. Então eu preciso alcançar essas mulheres. Amém. É, E estamos indo pro é. final. Ah, Que pena! Foi maravilhoso. foi, É, verdade. E diga aí para as pessoas alguma sim. coisa que você queira deixar de mensagem e seja a luz aí. O maior conselho que eu posso dar a vocês é: entregue a sua vida a Jesus Cristo. Todos nós temos um propósito muito grande aqui na Terra. E Deus, Ele quer te usar. Só que você precisa estar disponível para isso. Esse é o maior ato de fé. É o maior ato da sua vida. Não tenha medo. Creia que Ele realmente vai te mostrar o caminho. Amém. E obrigada por você compartilhar aqui tantas experiências lindas Obrigada, sobre o eu. nosso Deus e que você continue sendo luz. Amém, amém, Luz pastora. iluminando e muitos corações aí precisam, né, É, dessa claridade aí, desse direcionamento e que você aí inspire muitas gerações. amém. Compartilhe as suas redes sociais. Claro. Minha rede social é Priuba com 2 Bs, oficial. E por sinal, literalmente, eu sou boca de Deus na minha rede social. Hoje quem dita a palavra lá é Ele. É a única coisa que faz sentido e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Eu tento levar sempre algo para edificar, que leve a palavra, que toque no meu coração. Tudo que Ele me entrega, eu entrego diariamente a vocês. Amém. E você que está aí, a arte é cura quando carrega propósito. E o propósito sempre revela Deus de toda a criação que enviou o Verbo, Jesus, o Filho de Deus, para nos salvar. Porque, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e também no YouTube e agora no Spotify. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Amém. Obrigada.